Vamos lá, queridos? Vamos dar continuidade? Vamos nessa, vamos trabalhar. Então, a gente falou aí sobre as espécies de controle, né? Controle preventivo e repressivo, controle incidental, controle abstrato, controle difuso, controle concentrado. Beleza. Tá, aqui já foi. Agora, eu vou detalhar para vocês o controle preventivo e o controle repressivo. Depois eu vou falar mais sobre o controle difuso. Peraí, só terminar aqui meu café. Ok. Então, vamos lá. Vou botar assim, controle no Brasil. Eu tenho controle preventivo, que é aquele realizado pelo legislativo e pelo executivo. Tá, lembrando que o controle preventivo é aquele realizado antes da norma entrar no ordenamento jurídico, né? Um exemplo do controle preventivo que eu te dei, a análise pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Então, o exemplo aqui, análise do PL, o que é PL? É projeto de lei, pela CCJ. Seja CCJ da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E controle pelo Poder Executivo é aquele que ocorre no veto jurídico, que é o veto por inconstitucionalidade. Que é um ato praticado pelo chefe do Executivo. Beleza? Beleza, ok. Agora vamos para o controle repressivo. Controle repressivo quando já virou norma, quando já está produzindo efeitos. Então, controle repressivo, eu tenho aqui regra feito pelo judiciário, né? O judiciário, em regra, não participa do controle preventivo, mas eu vou te dar uma hipótese daqui a pouco para colocar ali, por enquanto estou colocando só o básico. E o controle judiciário, ele pode ser do tipo difuso. O controle difuso eu também posso chamar de controle por via de exceção ou por via de defesa. E eu tenho controle concentrado. No controle concentrado, é aquele que a gente faz diretamente lá no STF, em relação à Constituição Federal, e no TJ em relação à Constituição Estadual. Aí eu tenho a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que está prevista no artigo 102.1a da Constituição Federal. Beleza? Eu tenho também a ADC. Não faz o seguinte, vou botar junto. É porque os dois estão no mesmo dispositivo. ADI e ADC estão no 102.1a. ADI significa ação direta de constitucionalidade, gente. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Então, ADI, ADC, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É quando a falta de uma norma regulamentadora causa uma inconstitucionalidade. Isso aqui está no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. A gente vai estudar depois um pouquinho sobre cada um. Depois eu tenho a chamada ADI interventiva. Para a maioria de vocês isso aqui não cai em prova, tá? Mas eu tenho que citar aqui. Hipótese de intervenção da União Federal nos estados, por exemplo, né? Está no artigo 36, inciso 3 da Constituição. Artigo 36, inciso 3 da Constituição. Tá? Então,
AD e ADC, 102.1a, ADO, 103, parágrafo 2º, AD interventiva, 36.3. Depois eu tenho a DPF, arguição de cumprimento de preceito fundamental. Arguição de cumprimento de preceito fundamental, que está no 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. E eu tenho a RI, representação por inconstitucionalidade, que está no 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aí vamos lá. ADI e ADC, gente, essas duas aqui, ADI, ADC e ADO, na verdade, elas estão na Lei 9868 de 99, tá? A DPF está na Lei 9882 de 99. E o que a gente tem que tomar cuidado? A RI é uma medida para você impugnar normas estaduais e normas municipais em face da Constituição Estadual. Impugnar normas estaduais e municipais em face da Constituição Estadual. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então, essas aqui são mecanismos para você impugnar em relação à Constituição Federal. Por isso que essas aqui, elas tramitam no STF. Deixa eu só ver um negócio aqui. Espera aí. Abrindo o texto da Constituição. Isso. Essas aqui, ó, até aqui, tem como parâmetro a Constituição Federal e essa aqui tem como parâmetro a Constituição Estadual, beleza? A RI é aquela que é julgada, vamos lá, essas aqui são julgadas no STF. Essa aqui, a vermelha, é julgada no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Janeiro, TJRJ, julga representações por inconstitucionalidade de normas do Estado do Rio ou de normas do município do Estado do Rio em face da Constituição do Estado do Rio. Repito, o TJ do Rio de Janeiro julga representações por inconstitucionalidade de normas do Estado do Rio ou de normas dos municípios do Estado do Rio em face da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Ok. Show de bola. Tá. Por que isso aqui é repressivo? Porque aqui são normas já existentes. Feito de maneira difusa por todos os magistrados, concentrado em tribunal específico. Concentrado aqui STF, concentrado aqui TJ. Ok? Beleza. Aí vamos lá. Mas eu tenho também, como exceção, no controle repressivo, aquele feito pelo legislativo. E qual é o controle repressivo feito pelo legislativo? Porque, olha só, o legislativo faz controle preventivo, quando o projeto de lei está tramitando ainda. Controle repressivo é que o legislativo faz sobre as medidas provisórias. O que são medidas provisórias? São atos do chefe do Poder Executivo que instauram o processo legislativo, mas já tem força de lei. Repito, o que são medidas provisórias? São atos do chefe do Poder Executivo que instauram o processo legislativo, mas que já tem força de lei. Então, como já está valendo, o controle é repressivo. Esse controle, gente, ele está previsto lá no artigo 62 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá do juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Ou seja, tem que atender aos pressupostos previstos na Constituição. Se tem que atender aos pressupostos previstos na Constituição, é um controle de constitucionalidade. Então, medida provisória, artigo 62, parágrafo 5º, CF. E o outro controle é o controle constante feito pelo Congresso Nacional. Lembrando que esse controle de cima da medida provisória também é do Congresso Nacional, previsto no artigo 49.5 da Constituição Federal. Abre aí, por favor, no 49.5 para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá. 49.5. Ele diz o seguinte. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Repito, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Quando o Poder Executivo ultrapassa o limite do seu poder regulamentar, é porque ele está invadindo matéria reservada à lei. Lembrando aquela pirâmidezinha que eu coloquei aqui, ó. Constituição, lei e ato administrativo. O ato administrativo regulamentar do chefe do Poder Executivo só serve para quê? Aqui é direito administrativo agora, para explicar ou complementar o conteúdo de uma lei. Logo, pode, em regra, o decreto regulamentar do chefe do Executivo criar obrigações não previstas em lei? Não, não pode. Porque criar obrigações é uma função da lei. Onde está isso, Sobral? Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Logo, regra, só a lei pode criar direitos e obrigações. Repito o raciocínio. Constituição, lei, ato administrativo. O ato administrativo pode criar direitos e obrigações não previstos em lei? Não. Essa função é da lei. Ele pode, no máximo, explicar ou complementar o conteúdo de uma lei. Se, a pretexto de explicar ou complementar o conteúdo de uma lei, ele criar obrigações não previstas em lei, ele está invadindo matéria que é reservada à lei e, por consequência, violando uma competência do Congresso Nacional. Logo, o Congresso Nacional, o que ele faz? Susta o que exorbita do poder regulamentar. Então, o artigo 49.5 é outra forma, só que de controle repressivo. Beleza? Ok. Então, vamos falar agora... Não, vamos revisar as 4. Controle no Brasil. Preventivo... Ah, não, tem mais um para botar aqui. Tem mais um controle preventivo. Só que esse eu vou botar em azul. É o mandado de segurança, MS, impetrado por parlamentar. Anota o caderno. Impetrado por parlamentar no STF para garantir o devido processo legislativo. Mandado de segurança impetrado por parlamentar no STF para garantir o devido processo legislativo. Vamos lá, vamos entender essa história aqui. Eu tenho um projeto de lei complementar, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Eu já falei para você que lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta. Está tramitando o projeto. O que acontece? O presidente da casa bota em votação e aprova por maioria simples. Aí um deputado levanta a mão, senhor presidente, está violando a Constituição Federal. A Constituição diz que lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta. Não tem nada disso não. Maioria simples, está aprovado. O parlamentar tem direito subjetivo, a que seja observado o devido processo legislativo, que é o processo legislativo previsto na Constituição, que diz que para aprovar uma lei complementar tem que ser maioria o quê? Absoluta, e não maioria simples. O que ele faz? Ele impetra um mandado de segurança no STF contra o ato do presidente da casa, que aprovou por maioria simples um projeto de lei complementar. Repito, ele impetra um mandado de segurança no STF contra o ato do presidente da casa, que aprovou por maioria simples, um projeto de lei complementar. Entendeu? Outro caso, então, primeiro, o que seria garantir o devido processo legislativo? 1. As normas do processo legislativo. Vou botar aqui. Então, esse devido processo legislativo, garantir a observância das normas
de processo legislativo. Outro, para observar cláusulas pétreas. Vamos dizer que tem uma proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional tendente a abolir uma cláusula pétrea. Quais são as cláusulas pétreas? Artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. 4 incisos. Forma federativa de Estado, separação de poderes, voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. As 4 cláusulas pétreas. Tem uma PEC querendo abolir uma cláusula pétrea. Está tramitando a PEC. O que o parlamentar faz? Mete um mandado de segurança do STF para poder trancar a tramitação daquela PEC. Beleza? Então, é um controle preventivo por quê? Porque ocorre durante o processo legislativo. O parlamentar é que tem legitimidade para impetrar. Mas anota no teu caderno. E se o particular impetrar SMS? E se o particular impetrar SMS e perder a condição de parlamentar? Por exemplo, foi declarada a perda do mandato ou terminou o mandato dele e o MS não foi julgado. O que você faz com o mandado de segurança? Extinguir. Por quê? Porque perdeu a legitimidade. Quem tem a legitimidade para impetrar? Parlamentar. Se ele não é mais parlamentar, extingue o mandado de segurança. Repito. O parlamentar, deputado federal ou senador, impetrou o MS nesse caso. Show de bola? Beleza? O que aconteceu? Antes do MS ser julgado, ele perdeu a condição de parlamentar. Antes do MS ser julgado, perdeu a condição de parlamentar. O que vai acontecer? Extingue o mandado de segurança por ausência de legitimidade. Extingue o mandado de segurança por ausência de legitimidade. Show de bola? Foi? Ok. Tá, agora vamos revisar esse quadro. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Então, controle no Brasil pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo, realizado pelo Poder Legislativo, CCJ, na Câmara e no Senado. Executivo, veto jurídico, por inconstitucionalidade do chefe executivo, veto jurídico ao projeto de lei. E tem essa história também do MS impetrado por parlamentar no STF para garantir o devido processo legislativo, que é a observância das normas do processo legislativo ou as cláusulas pétreas, que são as cláusulas de limite de reforma na Constituição. Controle repressivo, regra realizada pelo Poder Judiciário, seja de maneira difusa ou de maneira concentrada, já te expliquei isso aqui. Controle difuso, aquele realizado por todos os magistrados. Controle concentrado num tribunal específico, que pode ser tanto o STF quanto o TJ. Medidas de controle concentrado, ADI, ADC, ADO. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADI interventiva, ADPF, arguição de cumprimento de preceito fundamental. E por último, a RI, representação por inconstitucionalidade. Essa é específica em âmbito estadual, para impugnar normas estaduais ou municipais em face da própria Constituição Estadual. Exemplo, TJ do Rio de Janeiro analisa representações por inconstitucionalidade para impugnar normas do Estado do Rio ou de municípios que estejam no Estado do Rio em face da Constituição do Estado do Rio. Show de bola? Ok, vamos pagar isso aí. Vamos para o próximo. Eu quero falar agora desse controle aqui, ó, controle difuso. Cai bastante em prova. Vamos lá. Então, sob o controle difuso, vou botar aqui, sob o controle difuso, opa, a inconstitucionalidade não é o objeto da ação. Ou seja, você não está pedindo para declarar inconstitucional. Lembra que eu expliquei para vocês? A inconstitucionalidade não é o objeto da ação. Você não está pedindo para declarar inconstitucional. Mas, sim,
uma questão prévia. Faz parte da fundamentação. Lembra que a gente falou aqui? Importante, isso aqui nasceu, já cai em prova, tá? Quando que nasceu? Com a Constituição Federal de 1891. A primeira Constituição Republicana, depois da Constituição do Império. 1824, Constituição Imperial, primeira brasileira. Primeira Republicana, a Proclamação da República, 1889. 1991, a primeira Constituição Republicana. É bom a gente falar agora aqui sobre a chamada cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. Abre aí na sua Constituição. Coloque, por favor, no artigo 97. Vamos lá. Abre aí a Constituição. Coloca, por favor, no artigo 97. 97 fala assim: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então vamos lá. O que é a cláusula de reserva de plenário? Somente pelo voto da maioria absoluta. MAB, maioria absoluta. Dos membros do tribunal. Aí quando eu falo aqui membros do tribunal, é o chamado tribunal pleno, que é a reunião de todo o tribunal, ou do respectivo órgão especial. Órgão especial você estuda lá em Poder Judiciário. É um órgão menorzinho, constituído no tribunal, que tem mais de 25 julgadores, que vai ter no mínimo 11 e no máximo 25 membros, recebendo delegação de atribuições do tribunal pleno. Exemplo. Rio de Janeiro, gente, TJ do Rio, tem 180 desembargadores. Cara, imagina você reunir 180 desembargadores, que é o tribunal, para julgar uma questão. Inviável, né? O que você faz? Delega aquela atribuição ao tribunal pleno, que no caso do TJ do Rio tem 25 julgadores. Porque os tribunais têm mais de 25, podem constituir um órgão especial. Que é o quê? É uma redução do tribunal pleno, que vai ter no mínimo 11 e no máximo 25. No caso do Rio tem 25, porque o tribunal é muito grande. E aí quem julga essas questões no Rio de Janeiro é o órgão especial, ok? Mas se o tribunal, por exemplo, só tem 15 julgadores, ele não tem tribunal pleno, ele não tem órgão especial. Aí vai ter que ser o próprio quê? Tribunal pleno, os 15, tá? Vamos lá. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, que é o tribunal pleno, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade. Poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, para declarar inconstitucionalidade, tem que ser voto da maioria absoluta e dos membros do tribunal ou do órgão especial. São essas três informações que eu preciso. Beleza? Aí vamos lá. Agora aqui, a gente novamente vai ter que desenhar a estrutura do Poder Judiciário para você entender como é que esse negócio funciona. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar desse lado aqui. Não, desse lado aqui fica melhor. Mais uma vez, aqui embaixo, ó. Juiz de direito. Pode ser o juiz de direito da capital do Rio, de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, qualquer cidade do Rio de Janeiro, beleza? Tá. Acima do juiz de direito, a gente tem o Tribunal de Justiça, não tem? Aí o que eu falei pra você? Que no Tribunal de Justiça, você tem aqui o Tribunal Pleno, com 180 membros, e você tem ao lado aqui o OE, órgão especial, com 25 membros, certo? Tranquilo? Tá, mas dentro do tribunal você tem as câmaras,
câmaras cíveis e câmaras criminais. São formados por, às vezes, 3, 5 desembargadores, por ali, mais ou menos, né? Então, por exemplo, você tem a Câmara 1, a Câmara 2, a Câmara 3, a Câmara 4, a Câmara 5, vai aqui, né? Tudo isso aqui faz parte do tribunal, certo? Você tem as câmaras para poder ir julgando os recursos que sobem do juiz de direito. Você tem o órgão especial que representa o tribunal pleno. Aí vamos lá. Num processo qualquer, gente, da decisão do juiz, cabe recurso, que vai ser julgado aqui pela Câmara. Qual é o nome desse recurso? Apelação. Ok? Aí vamos dizer que, nesse recurso, a Câmara quer reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma. Vamos lá. A Câmara tem quantos membros que eu te falei? 5, por exemplo. A Câmara é o tribunal todo? Não. A Câmara é o chamado órgão fracionário. Por que é um órgão fracionário? Porque é uma fração do tribunal. É uma parte do tribunal. Entendeu? Por que é órgão fracionário? Porque o tribunal é o tribunal pleno. São os 180. Confere comigo? Beleza? O tribunal é o tribunal pleno. São os 180. Vou botar aqui. E a Câmara é uma fração. Só que o normal de julgar os recursos são as câmaras. Você não fica reunindo órgão especial toda hora. Vamos dizer que a Câmara quer reconhecer que determinada norma é inconstitucional. O que está escrito aqui? Pô, cara, como é que eu encostei nesse negócio aqui, velho? Então, só pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou órgão especial, olha aqui, você pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Certo? Logo, uma Câmara do Tribunal pode fazer isso? Não. Quando surge essa questão, sabe o que tem que fazer? Para o processo, pega essa questão da constitucionalidade da norma, manda para o órgão especial, por exemplo. O órgão especial, ele só vai dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. Então, sai daqui, né? Você manda para cá e aí esse cara devolve para cá depois, dizendo se é constitucional ou inconstitucional. E com o entendimento se é constitucional ou inconstitucional, a Câmara vai julgar. Entendeu? De novo, qual é o raciocínio disso? Pelo que está escrito na Constituição, artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, logo, uma Câmara, que é um órgão fracionário do tribunal, não pode declarar inconstitucionalidade. Se surgir a questão da inconstitucionalidade na Câmara, quem tem que fazer? Manda lá para o órgão especial para ele decidir se é constitucional ou inconstitucional. Com o entendimento do órgão especial, volta para a Câmara respectiva julgar. Ok? Beleza. Esse mesmo entendimento vale, por exemplo, gente, se a gente estiver no STJ. No STJ, o Tribunal Pleno são 33 ministros. E você tem ao lado aqui o órgão especial. E no STJ você tem 6 turmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem as sessões também, mas não importa aqui. Pode parar aqui, tá? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. Mesma coisa, subiu um recurso aqui para o STJ. Como é o nome do recurso para o STJ? Recurso especial, RESP, recurso especial. E aqui, na primeira turma, eu quero analisar se a questão é constitucional ou inconstitucional. A turma da STJ pode analisar? Não, porque a turma é o quê? Órgão fracionário. Mesmo raciocínio. Somente quem pode reconhecer inconstitucionalidade? Somente o quê? Tribunal Pleno ou órgão especial. O que faz? Manda a questão lá para o pleno ou para o órgão especial, não interessa, e depois volta aqui para a turma com o entendimento aplicado. Entendeu? Esse aqui, gente, é uma hipótese de controle difuso. Aí você vai falar assim, pô, Sobral, e aqui na primeira instância? O juiz pode reconhecer que a norma é inconstitucional? Pode. Ué, mas não tem que mandar para o Tribunal Pleno ou órgão especial? Querido, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou órgão especial. O juiz é tribunal? Não. Juiz é julgamento singular, não tem tribunal aqui. Tribunal pressupõe um colegiado de magistrados, vários magistrados. Juiz é julgamento singular.
Por isso que essa chamada cláusula de reserva de plenário a gente não aplica na primeira instância. Porque juiz não é tribunal, simples assim. Só dá para aplicar quando estiver dentro de um tribunal. Beleza? Tá, e depois o processo pode chegar aqui ao STF. E aqui a história da cláusula de reserva de plenário é um pouquinho mais complicada. Beleza? Tá, mas só para você entender, isso aqui é um controle incidental e difuso. Por que é difuso? Porque está sendo feito por todos os magistrados. E por que é incidental? Porque a questão surge no meio do processo. Lembra aqui do que eu desenhei para você? Que ela surge no meio? Tanto ela surge no meio, porque quando chega aqui, o que a Câmara faz? Ela manda todo o processo para o órgão especial julgar? Não. Só a questão da inconstitucionalidade. O órgão especial só vai falar assim, a lei é constitucional ou a lei é inconstitucional. Só vai falar isso. Não vai julgar o pedido procedente ou improcedente. Ele só vai dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. Ok, deu para entender então até agora aqui a cláusula de reserva de plenário? O que tem que tomar cuidado? É a frescura de prova, né? Full bench. Full de cheio. Full bench. É o nome dessa cláusula em inglês, né? A cláusula do full bench, prova eu gosto de fazer essa babaquice, né? Então, para você já saber o nome, eu particularmente odeio esse tipo de coisa, cara. Eu acho que tudo tem que ser em língua portuguesa e mais acessível para todo mundo, né? Mas o direito é essas frescuras, né? Latim, usar estrangeirismo e por aí vai. Full bench, beleza? Então, se cair na prova, o que é o full bench, já sabe que é a cláusula de reserva de plenário. Tá. Então, pela lógica da cláusula de reserva de plenário, vem a pergunta aqui, ó. Órgão fracionário de tribunal. Órgão fracionário de tribunal. Pode declarar inconstitucional? Não. Órgão fracionário de tribunal pode declarar inconstitucional? Não. Porque somente quem? Somente o tribunal pleno e somente o órgão especial. Órgão fracionário é uma fração do tribunal. Câmara, turma, sessão, bota os nomes aí, pode aparecer na prova você. Câmara do tribunal, turma do tribunal, sessão do tribunal, pode ser qualquer um desses três, normalmente esses três, tá? Não pode, só o tribunal pleno ou órgão especial, ok? Beleza, aí tem que tomar cuidado com essa bagaça aqui, ó. A súmula vinculante 10 do STF. Vamos lá. Súmula vinculante 10 do STF. O que diz a súmula vinculante 10 do STF? Decisão. Peraí, deixa eu botar. Vou botar exatamente como está na súmula. Ué, cadê? Tá aqui. Vamos lá. Decisão de OF, órgão fracionário, tá? Decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente, a inconstitucionalidade de norma do poder público. A inconstitucionalidade do poder público. Aqui, vírgula. Afaste a sua incidência no todo ou em parte, viola a cláusula, aqui eu vou botar resumido, viola a CRP.
viola a CRP. Vamos entender isso aqui. CRP. Então, decisão de órgão fracionário de tribunal. Turma, Câmara, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma do poder público, afaste a sua incidência. Aqui, ó. Afaste a sua incidência, seja no todo ou seja em parte. Viola a cláusula de reserva plenária. Como assim? Pensa comigo. A apelação subiu aqui do juiz de direito para a Câmara, não subiu? Show de bola. Chegou lá na Câmara, a Câmara falou assim, putz, essa lei é inconstitucional. Só que se a lei é inconstitucional, a gente não vai poder dizer que a lei é inconstitucional. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que parar o processo. Mandar lá para o órgão especial. Vai demorar pra cacete, esse processo ficar pendente aqui de julgamento. Até o órgão especial decidir essa bagaça e voltar para cá demora demais. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, não vamos falar que é inconstitucional não. Vamos falar só que não aplica. Vamos fazer o quê? Vamos afastar a incidência da lei. Ó, fazer, a lei não se aplica, porque ela é incompatível com a Constituição. A lei não se aplica. Filho, falar que não se aplica é negar a vigência à lei. E negar a vigência à lei é dizer que ela é inconstitucional. Então, por que surgiu essa súmula? Porque era uma maneira que os órgãos fracionários estavam burlando a cláusula de reserva plenária. Porque, gente, na prática, a Câmara não gosta de fazer isso, entendeu? Porque atrasa o processo, atrasa o julgamento e atrasa bater as metas. O judiciário tem meta também, sabia? Pois é. E aí o que tem que fazer? Ele tem que parar o processo, mandar para o órgão especial julgar, sabe lá quantos meses ou anos isso vai demorar para só depois voltar e ele conseguir no julgamento. Aí, para não falar que era inconstitucional, eles afastavam a incidência. Falavam, não, então estamos afastando a incidência da lei nesse caso. O que o STF falou? Meu amigo, se você está afastando a incidência, porque a norma é incompatível com a Constituição, isso é a mesma coisa que você falar que é inconstitucional. Logo, você está violando a cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque somente quem pode reconhecer a inconstitucionalidade? Só o Tribunal Pleno ou órgão especial. Vou falar de novo. Do juiz de direito, isso é uma apelação. Tem cláusula de reserva de plenário do juiz de direito? Não, porque o juiz de direito não é tribunal, é juízo singular. Só para o tribunal, 180 desembargadores. Veio para a Câmara, 5 desembargadores, beleza? A Câmara falou, putz, essa lei é inconstitucional. A Câmara pode reconhecer a inconstitucionalidade da lei? Não, somente quem? Tribunal Pleno ou órgão especial. O que tem que fazer? Para o processo. Manda a questão da constitucionalidade lá para o órgão especial, para o órgão especial decidir, para quando voltar para cá dizer se é constitucional ou inconstitucional, beleza? Aí disse que é constitucional ou inconstitucional, volta para cá com o entendimento. Só que o que a Câmara faz? Ela não quer isso. Por quê? Porque demora o processo. Ela fala, ó, não vamos falar que é inconstitucional, vamos apenas afastar a incidência. O que o STF falou? Decisão de órgão fracionário. Decisão de órgão fracionário. Que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma do poder público, afasta a sua incidência, seja no todo ou em parte, viola a cláusula de reserva plenário. Ou seja, pode a Câmara falar assim, ó, não se aplica. Pode afastar a incidência? Não, não pode afastar a incidência. O que ela tem que fazer? Ela tem que mandar para o órgão especial. Isso era a maneira de você burlar a cláusula de reserva de plenário. Porém, todavia, entretanto, agora eu vou dar uma aprofundada boa, tá? Espero que vocês estejam compreendendo até aqui. Tem uma questão bem específica que foi inclusive cobrada em prova em 2020, né? Falando o seguinte, ó, deixa eu pegar para vocês aqui. Aqui. Isso foi cobrado, está constante, do informativo 848 da STF. Então vamos lá. Informativo 848 da STF. O que constou nesse informativo 848 da STF? Olha só a diferença do caso. Houve um recurso, foi parar numa Câmara do Tribunal, e o tribunal, ele não aplicou a lei, mas ele não aplicou a lei porque a lei era incompatível com a Constituição. Ele não aplicou a lei porque disse que a lei não se aplica naquela hipótese. Não existe uma subsunção. O que é subsunção? Você pegar o fato e encaixar com a norma. Fala assim, vou dar um exemplo bem tosco do direito penal. Matar alguém, pena 6 a 20 anos. Vem o cidadão lá, homicídio. Pum, mata alguém, beleza? Então o cidadão foi lá, matou alguém. Aí você que sabe o que você faz? Você bota para incidir naquele caso o crime de furto. Tá vendo? Eu sei que tu fez cara de doido agora. Como assim, Sobral? O fato se encaixa com a norma? Não, o fato não se encaixa com a norma. Então, por exemplo, quando eu digo que o furto não se encaixa nessa hipótese, não é porque eu estou dizendo que
o furto é inconstitucional? É que eu estou dizendo que não há subsunção, esse fato não se encaixa essa norma. Então, ou seja, um determinado cidadão estava pedindo a aplicação de uma norma a um caso concreto e o tribunal falou, olha, meu amigo, não vou aplicar porque não se encaixa, porque não é isso. Você está pedindo uma norma que não é aplicável nessa hipótese. Beleza? Assim, traduzindo mais ou menos a história, é o seguinte, serviço postal. Quem faz serviço postal no Brasil? Correios, não é assim? Aí, uma empresa de telefonia, sei lá, acho que era telefonia, contratou uma outra empresa para poder entregar as contas, mandar as contas para casa das pessoas, né? E o que o Correio falou? Ó, essa atividade é privativa minha, serviço público exclusivo do Estado. E aí estava discutindo se aplicava uma determinada norma naquela hipótese. O STF falou, olha, dizer que não se aplica uma norma nessa hipótese não é dizer que a norma é ou não é inconstitucional, é dizer que não há relação entre o que está acontecendo aqui no mundo dos fatos e o que está acontecendo na norma. Então não é que o tribunal está falando, está afastando a incidência por incompatibilidade. Então esse afastar a incidência, né? Esse afastar a incidência é afastar uma incidência por incompatibilidade. Com a CF. É afastar a incidência por incompatibilidade com a CF. O texto da súmula não fala isso, mas eu estou te explicando a razão. Por quê? Porque no informativo 848 da STF, eu vou ler aqui para você, o STF falou o seguinte, informativo 848, não viola a súmula vinculante 10, nem a regra do 97. Não viola a súmula vinculante 10, nem a regra do 97. Cláusula de reserva do plenário. A decisão do órgão fracionário, a decisão do órgão fracionário não viola nem o 97, nem a súmula vinculante 10, que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção dos fatos. O que é não haver subsunção dos fatos? Traduzindo, a lei não tem nada a ver com o que você está falando. Não aplica porque essa lei não tem nada a ver com isso aí, por não haver subsunção dos fatos. Eu não estou dizendo que a lei é incompatível com a Constituição. Eu estou dizendo só que não se aplica porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Não viola a súmula vinculante 10, nem o artigo 97, a decisão do órgão fracionário, que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos, ou ainda que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição. Traduzindo, se eu, tribunal, estou dizendo que não aplica porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, do jeito chique de falar, não há subsunção dos fatos. Ou se eu, tribunal, estou dando uma interpretação à norma, mas não estou negando a sua aplicação em face da Constituição, isso viola a cláusula de reserva plenário? Não, gente. Vamos entender por que nasceu a súmula vinculante 10. A súmula vinculante 10 nasceu para os tribunais, órgãos fracionários, que estavam burlando a cláusula do 97. Que com a preguiça de mandar para o órgão especial, falar assim, porra, vamos falar que é inconstitucional não, vamos falar que não é incidente nesse caso, porque é incompatível com a Constituição. Então, se você dizer que não é incidente que é incompatível com a Constituição, é a mesma coisa que dizer que é inconstitucional. Então, nesse caso, está violando a cláusula de reserva plenário. Mas não há violação à cláusula de reserva plenário quando o órgão fracionário diz que não aplica, ele nem fala deixa de aplicar, estou fazendo, não aplica, nem nesse caso, nem nos demais. Por quê? Porque não há subsunção dos fatos, ou por uma interpretação dada à norma, ok? Então vamos lá. O que decidiu o STF no informativo 848? Não viola 97 CF, súmula vinculante 10. A decisão do órgão fracionário, que deixa de aplicar a norma por quê? Porque não há subsunção dos fatos. Porque não há subsunção dos fatos. Ou então, porque a incidência da norma, se ela for resolvida, decisão do órgão fracionário que diz que não há subsunção dos fatos à norma. Ou quando a incidência da norma for resolvida via interpretação. Olha, eu estou interpretando dessa forma. Você está negando vigência à norma. Não, eu só estou interpretando dessa forma. Eu não estou negando vigência à norma. Então, pode o órgão fracionário dizer
Que a norma não se aplica porque não há subsunção? Pode. Ele disse que a norma é inconstitucional? Não. Ele está dizendo que não se aplica, porque não é naquele caso. Ou eu estou dando uma determinada interpretação para a norma. Eu estou dizendo que a norma é incompatível com a Constituição? Não, não estou dizendo. Então isso aqui não viola a cláusula de reserva de plenário. Beleza. Peraí. Tá, já dei essa questão mais específica. Agora eu preciso falar para vocês, para a gente fechar esse tópico, isso aqui é bem importante, quer dizer quando não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Vamos lá. Quando não se aplica a CRP. Quando não se aplica a CRP. Primeira coisa, se houver pronúncia prévia pela inconstitucionalidade de quem? Do próprio tribunal ou do Pleno do STF. Se houver pronúncia prévia de constitucionalidade pelo próprio tribunal ou Pleno do STF. Vamos entender. Queridão, estou aqui no TJ. Surgiu uma questão de inconstitucionalidade da norma. O que tem que fazer no órgão fracionário? Mandar para o órgão especial. Aí, beleza, surgiu a primeira. Amanhã, sabe o que vai acontecer? Vai surgir outra. Surgiu outro recurso aqui. Vai para a terceira Câmara, falando sobre a mesma norma. E o órgão fracionário já disse, é inconstitucional. Precisa mandar de novo? Pensa numa questão lógico-racional. Não, né? Porque amanhã vai surgir um outro recurso para a quinta Câmara, falando sobre a mesma norma. Precisa mandar para o órgão especial? Não. Porque já tem um pronunciamento, já tem uma pronúncia prévia do próprio tribunal sobre aquele assunto. Ou então, a questão já chegou ao STF e o STF já disse que é inconstitucional. Entendeu assim? Se o próprio tribunal, por meio do seu órgão especial, o Tribunal Pleno, já falou que é inconstitucional, ou o próprio STF, que é o guardião da Constituição, já falou que é inconstitucional, você não precisa submeter de novo. Todos os próximos, a própria Câmara já vai aplicar o entendimento de que é inconstitucional. Beleza? Vamos lá. Não se aplica também, quando for o caso, de pronúncia de constitucionalidade. Quando for o caso de pronúncia de constitucionalidade. Se eu estou dizendo que é constitucional, olha aqui, ó, cláusula de reserva plenário. Somente pelo voto de maioria, blá, 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 poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade. Eu preciso da cláusula de reserva plenário para declarar que é inconstitucional. Se eu estou dizendo que é o constitucional, é o normal? É o normal. A lei presumidamente é constitucional. Logo, nesse caso, eu não preciso submeter a cláusula de reserva plenário, ok? Show de bola. Vamos lá. Também não precisa no caso de decisão do juiz singular. Já falei para você. Juiz singular. Porque juiz singular não é tribunal. Também esse aqui já caiu várias vezes em prova, vou botar agora. Também não se aplica quando for o caso de decisão de turma recursal de juizado especial. Seja a turma recursal do JEC, Juizado Especial Civil, para a galera que estuda para TJ, TRF, manja disso aqui, seja de turma recursal criminal, de GCRIM. Aí a galera de polícia, por exemplo, né? Juizado Especial Criminal. Porque, gente, quem já estudou turma recursal, sabe que a turma recursal é um órgão de segunda instância do juizado, mas preenchido por juízes de primeiro grau. O mesmo juiz que atua no juizado especial é o juiz que atua na turma recursal. Turma recursal é desembargador? Não. Turma recursal é formada por juízes de primeiro grau. E a turma recursal, ela não é tribunal. Ela é apenas um órgão de segunda instância dos juizados especiais. Repito, a turma recursal não é tribunal. Se não é tribunal, é apenas um órgão de segunda instância dos juizados especiais. Beleza? Se não é tribunal, logo não aplica reserva de plenário na turma recursal. Vamos lá. Também não se aplica reserva de plenário para as normas pré-1988.
É mesmo, Sobral? Então, se uma norma pré-88, sei lá, de 1980, 70, 60, foi incompatível com a Constituição, a gente não vai ter cláusula reserva plenário para dizer que é inconstitucional, não. Porque quem é meu aluno já sabe disso. Porque a norma é pré-88, você não fala que ela é inconstitucional. Você fala que ela não foi recepcionada. Não recepção. Eu não estou falando que é inconstitucional, estou dizendo que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Se ela não foi recepcionada, não é inconstitucionalidade. Também é uma incompatibilidade. Só que ela é pré-88. Como é pré-88, eu falo que é não recepção. E a cláusula reserva plenário é para declarar inconstitucional e não para declarar não recepção. Peraí, então já falei da pronúncia de constitucionalidade, do juízo singular, turma recursal do juizado, normas pré-88, pronúncia de constitucionalidade. A última aqui, ó. Quando houver um julgamento, quando julgar pela técnica da interpretação conforme. Essa aqui agora arrochou. Vamos explicar isso e vamos revisar esse quadro. Esse quadro tá coisa linda do pai. Tem tudo aí de controle difuso que precisa para tua prova, meu irmão. Tem nego que deve estar perdendo os cabelos nessa altura da aula, né? Eu sei. Mas comigo não tem essa de ser raso. Se é para dar, vamos dar a porra toda logo. Vamos lá. Julgar sobre a técnica da interpretação conforme. Pensa comigo, gente. Cara, quantas religiões existem com base na Bíblia? Difícil até responder, né? Dezenas. É basicamente o mesmo texto. Tem a galera que altera, né? Mas é basicamente o mesmo texto. Só que com base naquele texto você tem diversas interpretações. Então, interpretar é algo que está ligado à arte das ciências humanas. De você interpretar textos, escrituras. E a interpretação é sempre num sentido só? Não. Isso aqui acho que é claro para todo mundo, né? Vale a mesma coisa para a norma jurídica. Vamos dizer que você meteu uma ADI no STF pedindo a inconstitucionalidade de determinada lei. Ora, se eu estou dizendo, né, na ADI que eu tenho uma interpretação que é constitucional e outra interpretação que é inconstitucional, ou seja, eu tenho duas interpretações, como é que eu resolvo essa questão? Ó, essa interpretação é inconstitucional, mas essa é constitucional. Ah, então eu vou derrubar a lei inteira? Não, o que eu faço? Eu tiro a interpretação que é inconstitucional e eu mantenho apenas a que é constitucional. Então, é a chamada norma plurissemântica ou plurissignificativa. Plurissemântica, plurissignificativa, que tem vários significados. Então, quando você usa a interpretação conforme à Constituição Federal. Eu estou interpretando essa norma conforme, de acordo à Constituição Federal. Você define a interpretação que é constitucional. Então, mais uma vez, na interpretação, a técnica da interpretação conforme, o julgador define qual interpretação é a constitucional. Repito, na técnica da interpretação conforme, o julgador define qual interpretação é constitucional. Se ele definiu que a interpretação é constitucional, ele julgou inconstitucional? Repito. Se ele definiu que a interpretação é constitucional, ele julgou inconstitucional? Não. Ele disse que a interpretação A é constitucional. Logo, nesse caso, um órgão fracionário poderia, com base na técnica da interpretação conforme, dizer que determinada norma é constitucional. Repito, um órgão fracionário, com base na técnica da interpretação conforme, pode definir que determinada norma é constitucional. Show de bola? Coisa linda? Deixa eu sair para revisar esse quadro. Vamos lá. Então, olha quanta coisa eu tenho aí. Controle difuso. Né? Inconstitucionalidade não é objeto da ação, mas sim uma questão prévia. Por quê? Essa questão prévia, lembra? Faz parte da fundamentação. E não do pedido da ação. Eu fundamento que é inconstitucional para pedir alguma coisa. Isso nasceu com a Constituição de 1891, primeira republicana. A cláusula de reserva de plenário, aplicável aqui, porque o difuso é feito por todos os magistrados, também chamado de full bench, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou do órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Logo, órgão fracionário de tribunal pode declarar inconstitucionalidade? Não. Aqui o órgão fracionário, ó. Câmara, turma, beleza? Ok?
Então, subiu um recurso para a Câmara. A Câmara entende que a norma é inconstitucional. A Câmara vai pronunciar a inconstitucionalidade? Não, para. Submete a questão de constitucionalidade ao órgão especial. Para ele dizer se é constitucional ou inconstitucional, volta para cá e depois julga. Tá? Mas é uma maneira que os órgãos fracionários criaram para burlar a cláusula de reserva plenária. Ó, não vamos falar que é inconstitucional, vamos apenas afastar a incidência, seja no todo ou em parte, alegando incompatibilidade com a Constituição. Afastar a incidência por incompatibilidade, meu amigo, é a mesma coisa do que você dizer que é inconstitucional. Mas cuidado, informativo 848 foi cobrado em 2020 em concurso. Não viola a cláusula do 97 a decisão do órgão fracionário que diz que não há subsunção dos fatos. Dizendo, olha, essa norma não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Eu não estou negando a aplicação da norma. Ou então que é resolvida pela interpretação da norma, porque você define a interpretação em determinado sentido. Se eu não estou negando vigência à norma, se eu não estou falando que a norma é incompatível com a Constituição, nesse caso não viola a reserva de plenário. Tá, isso aqui cai em prova bastante. Tá, regra é a cláusula de reserva plenário. Quando que não se aplica? Se já houver uma pronúncia prévia de inconstitucionalidade pelo próprio tribunal, o pleno ou o pleno do STF. Se for o caso de pronunciar constitucionalidade, porque a cláusula de reserva plenária é para declarar inconstitucionalidade. No juiz singular, porque juiz singular não é tribunal. Na turma recursal de juizado especial, porque turma recursal de juizado especial não é tribunal. Normas pré-88, porque aqui não é inconstitucionalidade, aqui é não recepção. Quando eu tenho julgamento pela técnica da interpretação conforme, porque na interpretação conforme você está definindo a interpretação conforme o que está previsto na Constituição. Eu estou dizendo que a interpretação que eu estou dando é constitucional. Se você está dizendo que a interpretação é constitucional, nesse caso, não há que se falar em cláusula de reserva plenária. Ficamos por aqui. A gente se encontra na próxima. Beijo, tchau!